Muitas pessoas passam a vida inteira acreditando que Deus está atrasando algo, negando algo, ou sendo injusto com elas. Pedem oportunidades, pedem prosperidade, pedem paz, pedem direção, oram, jejuam, pedem sinais, mas quase nunca fazem a pergunta mais difícil de todas: e se Deus não estiver me negando nada? E se eu que ainda não estiver pronto? Essa ideia confronta o ego, porque é muito mais fácil acreditar que algo externo está impedindo a nossa vida de avançar do que admitir que existe um nível interno que ainda não foi alcançado. Mas maturidade espiritual começa exatamente aí, quando você entende que Deus não trabalha contra você, ele trabalha em você. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e estar preparado para sustentar esse algo. Muita gente pede crescimento, mas não suporta a responsabilidade. Pede prosperidade, mas não sabe lidar com disciplina. Pede relacionamento, mas não sabe lidar com silêncio, frustração ou limites. Pede propósito, mas foge de qualquer processo que exija transformação. Deus não entrega aquilo que vai te destruir. Ele não acelera processos que você ainda não consegue sustentar. E isso não é castigo, é proteção. Você já parou para pensar que talvez aquilo que você chama de atraso seja na verdade um treinamento? Que o silêncio que você vive hoje não é ausência de resposta, mas preparação de estrutura? Porque tudo aquilo que vem de forma sólida exige base, e base não se constrói com pressa. Muita gente ora por portas abertas, mas não percebe que ainda não tem caráter para atravessar essas portas sem se perder. Ora por abundância, mas ainda vive dominado por impulsos. Ora por autoridade, mas ainda não aprendeu a obedecer princípios simples. E Deus, que enxerga o todo, sabe exatamente o peso de cada pedido. Napoleão Hill dizia que tudo na vida obedece a leis invisíveis, e uma dessas leis é simples: não se recebe aquilo que não se está preparado para manter. Isso vale para dinheiro, relacionamentos, influência, fé e propósito. O que chega antes do tempo vira peso, o que chega sem preparo vira problema. Talvez você esteja frustrado porque vê pessoas menos profundas, menos conscientes ou até menos éticas prosperando mais rápido. E isso dói. Mas o que quase ninguém te conta é que velocidade não é sinal de aprovação. Sustentação é. O tempo revela quem estava pronto e quem apenas teve acesso antecipado ao que ainda não sabia cuidar. Deus não mede seu progresso pelo que você conquista externamente, mas pelo que você constrói internamente quando ninguém está vendo. Ele observa como você reage quando não entende, quando não recebe, quando é contrariado, quando precisa esperar, porque o que você faz nesses momentos revela seu nível real. Se você ainda se revolta facilmente, se ainda se compara o tempo todo, se ainda depende da aprovação externa para se sentir em paz, talvez o problema não seja falta de bênção, mas excesso de ruído interno. E Deus trabalha primeiro no silêncio, sempre. Existe uma maturidade que não se aprende em livros, nem em vídeos, nem em frases bonitas. Ela só nasce no processo, no confronto interno, na disciplina diária, no domínio das próprias emoções. E sem isso, qualquer conquista vira ansiedade, qualquer responsabilidade vira peso, qualquer crescimento vira medo. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, deixe o like agora. Isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que estão vivendo exatamente essa fase e precisam dessa clareza. Agora, escute isso com atenção. Deus não te nega coisas boas, mas ele também não negocia princípios. Tudo que ele entrega vem acompanhado de responsabilidade, alinhamento e maturidade. Quando você pede algo, você não está pedindo apenas o resultado final. Você está pedindo o processo que vem junto. E aqui está um ponto que quase ninguém aceita. Talvez você esteja orando para Deus mudar sua situação enquanto Ele está esperando você mudar sua postura. Talvez você esteja pedindo respostas enquanto Ele está esperando silêncio. Talvez você esteja pedindo movimento enquanto Ele está pedindo raiz. Raiz não aparece. Raiz não é aplaudida. Raiz não gera status. Mas sem raiz, qualquer vento derruba. E Deus prefere te ver invisível por um tempo do que te ver exposto sem estrutura. Quantas vezes você já disse: quando isso acontecer, eu vou. Quando eu tiver dinheiro, vou ter paz. Quando eu tiver reconhecimento, vou descansar. Quando eu tiver aquela oportunidade, vou me alinhar. Mas maturidade espiritual entende que a ordem é inversa. Primeiro você se torna, depois você recebe.
Primeiro você sustenta, depois você cresce. O problema é que muita gente quer o prêmio sem o preparo, quer o palco sem bastidor, quer o fruto sem raiz. E quando não recebe, conclui que Deus falhou. Mas Deus nunca falha. Ele apenas respeita processos que você ainda tenta pular. Talvez hoje você esteja vivendo um não que na verdade é um ainda não. E existe uma diferença gigantesca entre os dois. O não definitivo te afasta, o ainda não te prepara. Mas só quem tem maturidade entende isso sem se revoltar. Você não está esquecido, você não foi deixado de lado, você não foi preterido, você está sendo moldado. E moldagem dói, porque exige desapego de versões antigas de si mesmo. Exige abrir mão de impulsos, padrões, comportamentos e até pessoas que não caminham na mesma direção. Deus não te nega nada, mas ele também não ignora o fato de que você ainda está aprendendo a lidar consigo mesmo. E enquanto você não domina sua mente, suas emoções e suas escolhas, qualquer coisa maior do que você virá ameaça, não bênção. Se você quer continuar recebendo conteúdos que unem fé, consciência, responsabilidade pessoal e crescimento real, se inscreve no canal agora. Aqui você não vai ouvir o que massageia o ego, mas o que fortalece a alma. Agora, pense comigo com honestidade. Se Deus te entregasse hoje exatamente aquilo que você pede, você estaria preparado para lidar com isso sem perder a paz? Sem se corromper? Sem se afastar de quem você é? Sem se destruir emocionalmente? Essa pergunta revela mais do que qualquer oração repetida. Deus não trabalha com pressa, ele trabalha com propósito. E propósito exige alinhamento. Às vezes, o maior milagre não é receber o que você quer, mas se tornar a pessoa que consegue sustentar aquilo quando chegar. Enquanto você amadurece, Deus te observa. Observa como você trata as pessoas quando não tem nada a oferecer em troca. Observa como você reage quando é ignorado. Observa se você continua íntegro mesmo quando nada parece mudar por fora. E quando chega o momento certo, não há força no mundo que impeça aquilo que foi preparado em silêncio. Não é sobre merecimento humano, é sobre prontidão espiritual. Talvez hoje você precise parar de pedir mais coisas e começar a pedir mais clareza, mais domínio próprio, mais disciplina, mais alinhamento interno. Porque quando isso acontece, o externo se organiza naturalmente. Deus não te negou nada, ele apenas está te preparando para não perder aquilo que ainda vai te entregar. E agora eu quero saber de você. O que você sente que ainda precisa amadurecer dentro de si antes de receber aquilo que pede? Escreve nos comentários. Esse exercício de consciência pode ser o primeiro passo da virada que você tanto espera. Fique em paz, continue, confie no processo e lembre-se, o tempo de preparo nunca é tempo perdido.